mas vem muito mais conteúdo bacana pela frente. E aí, família, o que vocês acham do vídeo? Vocês entendem? A gente, assim, a nossa forma de comunicar com as pessoas, geralmente, é baseada naquilo que a gente sente. Muitas das vezes, eu coloco julgamento perante aquilo que eu estou falando. E ali ensina a forma como eu devo lidar em situações de me impor, né, perante alguma situação de forma suave. É uma comunicação assertiva. Você pode perceber isso, tem a questão da agressividade, tem a questão da passividade e tem a questão da assertividade, viu, família? Porque muitas das vezes quando eu me comunico de forma errada, você já viu o rádio quando você vai sintonizar ele, fica com a frequência assim, ó, fica oscilando, fica queixado, ruído. Quem já prestou atenção? E você entende o que está passando lá por trás? Quando está naquele ruído ali da comunicação? É a mesma coisa a gente, quando a gente não é específico naquilo que a gente está falando, a pessoa que está ouvindo às vezes não entende, está tendo esse ruído. Exato, às vezes você fala uma palavra, a pessoa entende outra, porque a comunicação, a assertividade, ela tem que ser bem específica. E ali ensina de forma assim que a não violência, com 4 fatores. Eu observo o contexto que está acontecendo, o que está rolando ali na minha volta. Aí eu crio sobre aquilo um sentimento e especifico esse sentimento. Ontem eu dei exemplos aqui, por exemplo, Gustavo, você gritou comigo. O que acontece? Eu não gostei dessa atitude sua, me fez gerar um sentimento assim, assim, assim. Então eu estou detalhando para o Gustavo que o que ele fez me incomodou, e estou expressando meu sentimento sem julgamento, sem ofender ele, sem fazer ele se sentir mal, sem culpar ele. E aí eu coloco a necessidade, falo, Gustavo, vamos juntar nós dois, vamos tentar ter uma abordagem diferente, para que nossa relação melhore. Aí eu já coloco a necessidade sobre esse sentimento, e eu faço um pedido para ele. Olha isso para você ver, o tanto que é simples, é uma comunicação assertiva. Então na vida, no cotidiano, a gente depara com situações que a gente tem que aprender a lidar, porque assim, isso para a vida do ser humano, é igual eu falo, ali a gente comunica de forma assertiva, e isso muda o próximo, porque está mudando assim, né? Lá quando fala que a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Então essa mudança começa por quem? Por nós mesmos. Exatamente. Ela começa por mim. Então aquilo que eu quero ver no outro, eu faço em mim primeiro. Eu começo a analisar, falar assim, poxa, lá falou de várias coisas, de empatia, falou de gratidão, né? Falou de princípios básicos que a gente aprende aqui na programação, que é usado na psicologia, no dia a dia do ser humano. Deus usou, o Senhor Jesus usou, né, essa comunicação não violenta. Foi assim, está escrito na palavra, e os princípios é tirar tudo de lado. Então assim, a partir do momento que eu coloco isso para dentro de mim e uso isso no meu dia a dia, eu estou transformando o mundo, né, bem específico. Outra parte que alguém interessou que quer comentar, teve uma parte também que fala sobre a questão pessoal, interpessoal, quando eu me comunico com o próximo, e a sistemática, que é aquela que eu comunico, igual estou comunicando com vocês aqui, que é grupo, a comunidade. Lá fala sobre questões de igreja, de ônibus, né? Então aquilo ali foi interessante, porque quando eu pego do princípio básico eu estudo eu ali, aí ele vai refletir no interpessoal e no sistemático. Alguém quer comentar algo que achou interessante lá no vídeo? Você comentou aquela hora, Zé, o que era? Tipo, o dele já conversou uma pessoa assim, tipo, com raiva, nervoso, assim, mas sabe que é automático. Não, cara, não é assim e tal. A primeira do cara foi esse mundinho, isso que eu queria falar. Entendi. É usar o julgamento, é usar a ofensa. Aí já é a violência. Quando eu uso a violência, é para poder culpar alguém, para a pessoa se sentir culpada, deixar a pessoa para baixo, sabe? Jogar a pessoa lá embaixo mesmo. Ali eu estou fazendo proposital, eu estou usando a violência para que eu consiga esse objetivo. A não violência é não praticar esses. Isso.
violenta, ela nos ensina a lidar em boas situações, justamente como essa, quando alguém vem agressivamente do nosso lado, e a gente tem uma postura de se impor e colocar aquela pessoa no devido lugar, sem ofender ela, sem ser agressivo, sem ser violento. Tanto a pessoa agressiva quanto a passiva, porque a passiva é aquela que aceita tudo que é falado. Então o passivo ele tem uma dificuldade em se impor. A comunicação não violenta ela ajuda nesse parâmetro também. Então ela se torna fazer uma comunicação assertiva. Assertiva é aquela do ponto exato, falar assim, poxa, eu me comuniquei de forma que, ó, eu não machuquei ninguém, eu não fui machucado e eu coloquei a pessoa no lugar, fui empático. Eu vou colocar uma coisa pessoal. Sim. Aconteceu comigo, Uhum. mas não vou dar nome, apoio nem nada. Certo, pode expressar. A pessoa chegou, eu estava esperando uma coisa de uma pessoa e chegou um dia. A pessoa veio com terceiros junto Certo. e eu esperando que ia receber uma coisa maravilhosa e ela já veio com 300 peças. Decepção, frustração. Aí Deus me ajudou tanto, assim, eu coloco Deus também, porque eu consegui sair fora dela, comuniquei com outros, ela ficou sem graça, entrou no meu clima, não fiquei sabendo também o que eu queria, mas ela entrou no clima que estava e foi uma maravilha, entendeu? Mas eu coloquei no coração que eu não vou mais. Às vezes acontece. Vou falar que já aconteceu depois. Mas é coisas que eu peço perdão depois. Mas é coisas que eu não quero mais fazer. Na minha vida. Então, essa pessoa já tentou pegar várias vezes. Eu não deixei. E não vou deixar. Então, aquela vez que der pedra, eu vou com nenhuma. Você está no comando. Ó, a questão foi muito importante você tocar nesse assunto, Enoque, porque o que acontece? A gente é mestre em criar expectativa em pessoas e em algumas coisas. E geralmente o que mais acontece é que essa expectativa seja quebrada. Né? Quer ver uma coisa que você mais decepciona? É as pessoas que você mais ama. Porque ali você cria tanta expectativa e as pessoas. Isso é natural. Você bota os seus créditos, pontos, E aí o que acontece, família? O importante na vida é a gente criar expectativa na gente, trabalhar nisso, de forma que a gente vai alcançar os objetivos. E trabalhar a questão da não expectativa no outro. Um dia eu comentei aqui assim, eu levo pra minha vida assim, eu espero o pior dela e eu vivo o melhor. Aí por quê? Muita gente acha que é negativismo. Não é negativismo, é porque eu não crio expectativa nas coisas. E quando eu não crio expectativa, eu não estou esperando nada. E quando eu não espero nada e algo acontece, para mim é a melhor coisa do mundo. Vocês concordam? Não é frustrante quando você cria expectativa, quando você cria algo esperançoso, fala positivo? Lógico que a gente tem que ser pessimista. Eu sou pessimista, sou uma cara positiva. Por exemplo, você está quando eu estava trabalhando aqui, nós combinou uma coisa, vai dar mais, vai dar aquilo, chegou o dia do vamos ver, cadê? Aí a pessoa mais não espera ficar. Aí você criou uma expectativa em algo que você não foi atendido naquilo, e o que aconteceu? Você frustrou. Não, eu já fui paciente, você não foi lá, você não vai passar. Não usou a comunicação assertiva, não soube se impor, foi passivo. Aí chega o menino daquele dentro, desejando mal, Comprou as ideias dos outros, comprou o julgamento dos outros, coisa que a gente faz, isso aí nós é mestre. Você já viu falar o vizinho e fala assim, fulano lá, o filho da fulana lá tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E acaba que você tá fazendo mesmo, cara. Você tá comprando, você tá fazendo o que a pessoa tá falando. Você já percebeu que a gente compra as ideias que a pessoa tá falando? Aí eu falei, eu vou buscar meu irmão, eu vou fazer. Aí já na semana que vem, eu passo semana que vem na. Mas família, eu lembro que quando eu estava na minha adolescência, né, eu não comunicava com ninguém na rua. E
de repente minha mãe falava assim, mas fulano de tal falou isso, fulano de tal falou isso. E eu estava fazendo o que ela estava falando, olha só para você ver que loucura. Eu estava sendo condicionado a fazer aquilo que as pessoas estavam falando. Não é para provar não, eu achava ruim ainda. Eu não queria que falasse meu nome não, você quer? Vai pro quinto né? E tá lá para baixo para poder justificar o erro. Eu fazia isso, Rodrigo. Eu tô fazendo isso, eu ia lá e fazia o quê? Mas é porque você comprou a ideia dela, a pessoa te condicionou, a sociedade está te condicionando. Na verdade, você está agindo de forma que elas estão pensando. Você está fazendo inconscientemente. Você está comprando a ideia dela. Eu comecei a comprar da minha. Nossa lá, ó, o filho da fulana de tal. Aí eu falei assim, poxa, eu não quero que fale isso não, mas como que eu quero que não faça se eu estava fazendo? Vocês estão entendendo? É uma questão de não querer que fale da coisa que está acontecendo. É o que eu te falei. Se eu não quisesse que não acontecesse aquilo, eu tinha que parar o. Você está entendendo agora onde eu quero chegar? Eu estava tipo assim, eu estava condicionado a fazer aquilo que as pessoas estavam falando. Até conversei com um amigo. Eu não vou fazer o que a pessoa quer que eu faça. Eu não vou. Você está errado. Você tem que fazer, eu não vou. E não vou. Vou fazer do jeito que é para fazer. E falei com ele, com essa pessoa, então faz assim também, vai dar certinho. E vai dar certinho, não é que eu quero. Mas eu não vou mais, nunca mais, bater de frente, porque é ruim. Você acaba, sem já está ruim, você acaba sendo pior, entendeu? E aí a pessoa consegue provar que você é pior do que o ruim que você já é. Entendeu? Aí você bater de frente, Paulo, está vendo? Eu falando para você que aquilo lá não presta, que aquilo lá é ruim, que aquilo é merda, que aquilo é bosta. Olha para você ver o que está fazendo. Então eu não vou. Que aí a outra pessoa vai falar de mim o quê? Eu conversei com o Enoque esses dias, mas ele está diferente. Eu falei isso com ele, ele não queria bater comigo. E aí? Legal, família. Eu não vou fazer. Você tocou um ponto importante, que uma vez eu ouvi uma mensagem, isso tem muitos anos atrás, né? Uma pessoa muito espiritual. Eu estava com muitas dúvidas de certas coisas que as pessoas falavam que eu tinha que fazer e eu não sentia que eu tinha que fazer aquilo. Porém, minha cabeça começava tipo assim, não, você tem que fazer sim. E aí o que acontece? Entrou entre a emoção e a razão, né? Nesse contexto. Porque às vezes as pessoas falam, você tem que agir com a razão, certo? Mas se essa razão for baseada naquilo que eu passei e vivi, e não for correta. Aí um dia eu cheguei nele e falei assim, eu preciso de uma opinião sua. Ele era uma pessoa espiritual e eu achei que assim, eu pensei assim, eu tinha certeza que ele ia me dar um retorno que eu precisava. Você queria ouvir, né? Eu estava em conflito comigo mesmo, eu estava em dúvida, minha mente falava assim, não, as pessoas estão certas, eu estou errado, eu comprei ideia que eu estava errado. Ele virou para mim e falou assim, o que você sente no coração? Eu sinto isso. Então é isso. É isso que é o foco. O que as pessoas falam, deixam de fazer, não é o que interessa, porque sua mente engana. E elas trabalham para poder usar sua mente, para poder estar te enganando. Então, o que está no seu coração, ele não é duvidoso. Ainda mais se você estiver em comunhão com Deus, ele é o assertivo. É igual uma frase de William Shakespeare. Ele fala uma frase interessante. William Shakespeare. Shakespeare. Ele fala uma frase muito interessante. Plante seu jardim e não espere que alguém lhe traga flores. Exatamente. Olha que louco, hein? Da hora. Boa, viu, Gustavo? Gostei. Você tá vendo, família, como é que a gente vai comunicando, vai se encaixando e vai entendendo as coisas e vai usando o dia a dia para poder melhorar. Eu espero que essa reunião, nesse vídeo, a gente vai falar muito sobre isso, que eu vou te falar a verdade para vocês. Eu aprendi isso em terapia. E ainda nós vamos usar um processo aqui de simulação, que a prática leva a
mente a trabalhar verdadeiramente. Quando você só ouve e pronto. Mas quando você começa a praticar e viver isso, você já vê como é que é a transformação. Isso transformou minha vida. Eu não sou essa pessoa que você está vendo, de forma assim que uso palavras corretas para não poder machucar ninguém. Eu era uma pessoa muito má. Eu sabia usar palavras certinhas para poder colocar a pessoa embaixo e fazer ela assim, sabe? Se martirizar, exatamente. Então, assim, fica para reflexão de todos. Eu agradeço frente de cada um. O segredo vai estar na próxima reunião. Oração. Conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer as diferenças. Só por hoje funciona. Basta praticar.